vamos para as duas últimas atividades econômicas importantes no Brasil aí no período inicial, antes da industrialização do Brasil. Então lá, o quinto ciclo, nós vamos lembrar, o primeiro ciclo foi o pau-brasil, o segundo foi a cana-de-açúcar, o terceiro foi o ouro, o quarto foi o algodão e o quinto, o ciclo do café. O ciclo do café, o ouro negro, esse aqui foi importante para o Brasil. Na verdade, o ciclo do café ele vai de 1800 a 1930, mais de 100 anos, 130 anos aí do processo aí do ciclo do café. Ele foi muito importante para o Brasil. Vamos lá, as primeiras mudas chegaram no Brasil no século XVIII, mas o auge foi no século XIX. O principal produto era de exportação, né? Não era para o Brasil, vendia-se para outros países e ganhava muito dinheiro. Os barões do café, os donos aí das fazendas de café ganharam muito dinheiro. E aonde que nós vamos ter o café? Em São Paulo e Rio de Janeiro. Então as primeiras produções foi em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois estendeu para Minas Gerais, estendeu para o Espírito Santo e para o Pará. Mas a princípio começa aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Por causa da terra, né? O clima era propício, né? Então, vamos ver, mais de 100 anos, gente, passou, olha aqui, de 1800, passou pelo processo de independência do Brasil, que aconteceu em 1822, depois a abolição da escravatura, então, antes, a primeira parte aqui, ó, até 1888, olha aqui, 1888 anos os escravos foram mão de obra aqui. Aí nós tivemos, até a abolição da escravatura, nós tivemos várias leis que foram minimizando todo o sofrimento dos africanos, mas quando houve a abolição da escravatura, muitos continuaram trabalhando nas fazendas, outros foram para as favelas, depois a gente vai assistir isso, né? Em história vocês vão ver melhor. Mas também teve a chegada dos imigrantes. Os imigrantes europeus, eles vieram fugidos de guerras, né? E vieram buscar novas terras, novas oportunidades de trabalho aqui no Brasil. Então vieram trabalhar nas lavouras de café. Então 22, depois de qual ciclo surgiu o ciclo do café? Então depois do ciclo do algodão. Quando chegaram as primeiras mudas? No século XVIII. Qual foi o seu auge? Qual parte do território tinha o ouro negro, né? Então, o auge foi no século XIX e era São Paulo e Rio de Janeiro, e depois expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo e Pará. Qual tipo de mão de obra? Né? A princípio era mão de obra escrava e depois, né, teve também a mão de obra dos imigrantes europeus. Qual o período desse ciclo? De 1800 a 1930. Vamos aqui para o último ciclo. Ciclo da borracha. A borracha é o apogeu e queda do ouro branco da Amazônia. Presta atenção no que aconteceu. O ciclo da borracha, ele acontece do século XIX ao século XX. Então, a extração e a comercialização do látex, né? O látex é a borracha, o que vai fazer a borracha, né? Então, é esse extrato que sai, né? Eles riscam aqui as seringueiras, ó, e vai saindo esse leite, é como se fosse uma cola, né? Que vai fazer essa borracha. Em 1879 e 1912, no final do século XIX, a indústria automobilística, o surgimento do automóvel, fez com que esse látex ele fosse um produto muito buscado. Para quê? Para fazer o pneu, era a borracha do pneu, gente. Então, a gente começa a exportar, né? E o que acontece? A gente tinha ali um mercado só nosso, o preço era lá nas grimpas, né? Mas era de quem? Era do povo brasileiro? Não, era dos donos das seringueiras, né? Dos que vendiam aí. E depois nós ainda tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Que aí tá uma crise mundial e a gente continuou vendendo e exportando isso aí. Então fez com que houve um boom, né? O processo do apogeu. Mas também aconteceu a queda do ouro branco. O que fez isso? Gente, aqui nós tínhamos as mudas,
né? E o que acontece? Essas mudas, elas foram levadas para a Ásia, né? E aí então começaram a produzir as seringueiras lá e começou então a ter uma concorrência mundial. Então essa que é a ideia. Então vamos lá. Qual o período que foi o ciclo da borracha? Do século XIX ao século XX. Era extração de quê? Onde? Do látex das seringueiras da floresta amazônica. Explique a importância do surgimento do automóvel para esse ciclo. Foi com a indústria do automóvel que eles precisaram da borracha aí para fazer os pneus, né? O que provocou o declínio do ciclo da borracha? Foi a produção, né, das seringueiras na Ásia que fez com que o preço abaixasse. Então é isso, né? A aula de hoje é essa. Aqui eu vou deixar para vocês um videozinho mostrando aqui aonde que tinha, olha lá, eu tenho o algodão no Maranhão, o açúcar no Nordeste, fumo e cacau no Nordeste, o minério aqui em Minas Gerais, ó. Isso aqui tudo era o café, ó. Olha a importância do café. E a borracha lá na região amazônica, mais precisamente no Acre. Então aqui eu tenho um resumo de todos, né? Eu vou deixar para vocês. Aqui é um resumo do Gabarita Gel. Esse link aqui tem um vídeo do professor Silvestre, que ele explica muito bem. Assista lá, clica no videozinho aqui, para vocês conseguirem assistir o resumo dessa aula. Então é isso, bom trabalho, PET 1 fechado.